Hoje a gente tem como tema da palestra Introdução à Saúde Mental. É um novo momento, porque em conversa aqui no centro a gente entendeu a importância de trabalhar e falar sobre esse tipo de temática. Esses assuntos atravessam as nossas falas, os nossos estudos e até mesmo as palestras, mas a gente considerou a importância de trazer o assunto diretamente para ser tratado aqui. E aí, antes de abordar propriamente algum adoecimento, ou um termo que eu uso muito, que corresponde à doença, alguma patologia, antes de abordar algum desses temas, que futuramente é o que nós pretendemos, acho que é importante uma questão introdutória de pensar o que é saúde mental. Primeiro que o conceito de saúde ele é muito vasto e ele já passou por muitas transformações ao longo da história. Então, em algum momento na história, saúde era a ausência de doença. Mas até aí cabe o mundo, né? O que é a ausência de doença? Enfim, em dado momento, a Organização Mundial de Saúde entendeu que saúde integrava 3 pilares, que era o bem-estar psicológico, orgânico e econômico. Com isso, ela expande muito essa perspectiva do que a gente entende e o que é saúde. Porque se a gente antes vivia uma dimensão em que a saúde estava totalmente referida à doença, a gente tem que expandir, inclusive, o que é estar doente. Porque se antes eu estava ali adoecido, eu me voltava para o atendimento e para o tratamento de determinada doença. Uma vez que eu entendo que a dimensão da saúde é muito maior na minha vida, é como se eu fosse convocado a olhar mais para mim nesse adoecimento. Então, quando eu estou doente, o que em mim está doente? Um órgão, uma parte do meu corpo? Se for uma doença emocional, uma parte do meu cérebro, é isso que está doente em mim? E me parece que conforme a gente tem uma conexão com o nosso eu e também tem uma consideração acerca da espiritualidade, é muito difícil acreditar que tem um único órgão doente. A gente está falando de um todo. Então, a Organização Mundial de Saúde, de uma forma técnica, traz essa amplitude, mas eu acho que vem bem a calhar com essa amplitude que a gente considera aqui, que é um órgão meu adoeceu. E o que ele nos conta? Qual é a relevância de eu recortar e investigar em que momento da minha história aquela parte em mim adoeceu? Eu acho que isso traz uma outra dimensão e percepção sobre a minha doença. Porque eu deixo de olhar para aquela doença como um mal que eu vou num profissional que vai identificar e que vai extirpar de mim que eu estou livre. Porque aí eu passo a entender aquela doença como alguma manifestação do meu corpo e do meu eu. Tanto que a gente vê, e acho que não é algo incomum, cada um aqui tem seu órgão de somatização, né? Não é incomum que cada um aqui tenha algumas patologias que se repetem. Então tem lá, eu tenho a minha rinite que me acompanha vez ou outra, tem alguns casos de pessoas que têm problemas estomacais, enfim, o que é isso que se repete? É esse órgão que é muito sensível? Ou o que esse órgão, o que essa repetição me conta? Então, esse corpo, ele é um diálogo com a gente. Em algum momento da nossa história, a gente começou a trabalhar de uma maneira muito dissociada, o meu corpo e a minha cabeça. A minha cabeça e meu corpo são uma coisa só.
Tanto que é difícil hoje em dia você olhar apenas aquela manifestação física. Você pode até tratar com remédio, é um recurso, é uma escolha. Mas talvez você esteja fadado a se deparar com aquilo novamente ou usar uma série de medicamentos. Acho que esse é um aspecto. Então, é expandir o conceito de doença e entender o que aquilo conta sobre o meu eu. E o tema dessa palestra diz de saúde mental. Então, nós vamos falar das doenças da mente. O que as doenças da mente nos contam? Eu acho que se a gente fala dessa coisa de chegar num lugar e tomar um remédio e resolver um problema físico, como eu me deparo com uma doença da minha mente? Em tese, eu procuro um profissional especializado nisso e ele me prescreve uma medicação. É um recurso. Por mais que isso tenha alguns efeitos colaterais, eu vou lá e a proposta é que aquilo se extingua. O que acontece? Me parece que a medicação é sim um recurso, mas quem faz uso disso sabe que em algum momento aquele desconforto, o mal-estar, a circunstância, ela não cessa por completo. Alivia. Então, se você está num quadro e precisa cumprir algumas atividades cotidianas, aquilo é um recurso, mas não resolve. A angústia está ali, precisa ser entendida, precisa ser explorada. Até mesmo porque, se eu não fizer essa trajetória junto com o meu eu, esse remédio vai ser um recurso permanente. É um processo que toma um tempo e um investimento. Porque se aquele órgão, se a minha mente chegou à circunstância de adoecimento, é porque alguma desconexão e alguma distância com o meu eu estabeleci. Então, essa aproximação e esse entendimento vai tomar um tempo. E eu penso que sim, é um tempo e um trabalho. Mas, gente, por que a gente tem tempo para tanta coisa e a gente não tem tempo para olhar para si? Por que a gente adoece e quer que rapidamente alguém vá lá e tire isso de mim? Eu tenho tempo e invisto meu tempo em tanta coisa. Será que um cuidado e um zelo nesse sentido não diz de um amor comigo mesmo? Então, me parece que o adoecimento, a saúde mental, diz desse universo que envolve a doença, mas que fala dessa complexidade, desses muitos fatores que integram a minha vida. Então, eu posso estar com o meu corpo muito bem, em pleno desempenho, mas se tem alguma circunstância da minha vida que está muito desajustada, isso talvez reverbere na minha saúde mental. E aí, esse olhar e esse cuidado e essa investigação para saber o que se passa. A saúde mental, ela é uma parte que historicamente sofreu muito estigma, né? Hoje em dia a gente tem um trabalho aí onde as pessoas podem falar mais. No mês passado teve a campanha do Setembro Amarelo, onde pôde se falar um pouco mais da depressão, dos sintomas, mas esse é um universo que já teve muito estigma. Até no século passado, até meados, aqui no Brasil foi longe até, mas no século passado até 1950, 60 pelo mundo, o adoecimento mental, a ausência de saúde mental levava as pessoas ao encarceramento, a ficarem fechadas em lugares. É algo muito doloroso.
talvez era o recurso que as pessoas entendiam que favoreciam aquele doente. Mas é que hoje, se a gente parar para pensar, não tem ninguém que se beneficie ficando fechado. Talvez a instabilidade emocional e o não saber lidar com aquilo fez com que as pessoas conduzissem desta forma. Que bom que hoje a gente tem outros recursos e outras possibilidades. Ainda existem leitos psiquiátricos. A gente no Brasil tem uma legislação que não permite que novos leitos sejam criados, apenas mantidos o que já temos. E a proposta é que existam serviços substitutivos, onde as pessoas possam ser tratadas de outras maneiras. Então, por isso eu achei muito relevante a gente começar essa temática das patologias, das psicopatologias, considerando o universo da saúde mental. Toda essa complexidade, todas essas variáveis que integram esse mundo e a necessidade de considerar esse espaço e a importância. Porque talvez a gente fale de saúde mental quando a pessoa está numa situação de adoecimento. Mas todo mundo aqui tem a sua saúde mental. Como estamos lidando com a nossa saúde mental? Como a gente zela dela? Como a gente cuida dela? Como eu estou com os meus conteúdos, com a minha vida, com aquilo que me cerca? Essa é a minha saúde mental. E aí eu saio daquela coisa da doença da saúde mental, ela existe também. Né? Pode ser que eu tenha que cuidar disso. Mas, trazendo agora, saindo do campo da doença e trazendo para o eu, o universo da saúde mental, esse mundo que todo mundo tem aí consigo. Esse mundo que é complexo, tem muitas dimensões, muitas linhas teóricas que tentam abarcar e compreender, e aí cada um escolhe aquela que lhe fizer mais sentido. Mas a gente aqui só dá ênfase na importância de olhar para a sua saúde mental. E com isso a gente tem recursos terapêuticos. E quanto à espiritualidade, também é um eixo nessa dinâmica da saúde mental. Porque se a gente pega e considera a amplitude do nosso ser, considera que além dessa manifestação que eu tenho hoje, eu trago comigo muitos registros de outras vidas, de outros tempos, aí que o meu conceito de saúde mental fica maior ainda. Porque ele está falando dos muitos registros que eu trago de várias vidas. E isso pode ser um desafio quando eu não entendo e quando eu me afasto, mas isso pode ser um recurso muito interessante quando eu entendo, quando eu me aproximo e quando eu uso isso ao meu favor. Porque se eu entendo e tenho mais percepção do meu eu estou muito mais potente, muito menos vulnerável. Hoje a gente tem uma movimentação nas casas espíritas que eu acho muito importante e relevante, que existem os tratamentos espirituais, mas existem também os espaços de formação e de expansão de consciência. Porque eu penso que expansão de consciência tem tudo a ver com saúde mental. Se eu entendo as minhas dores, com o que eu não sei lidar, eu tenho mais consciência do meu eu estou cuidando melhor da minha saúde mental. As pessoas falam, mas descobri, eu tenho tantos limites. Gente, tudo bem ter limites, quem não tem? Planeta Terra, encarnados aqui, temos vários. Mas se a gente já começa sabendo dos nossos limites, a gente já tem muito mais recurso para lidar com o que vem em direção a eles.
Então, eu acho que falando de saúde mental era isso que eu queria conversar com vocês. Sobre essa perspectiva de doença, trazer para esse universo do adoecimento da saúde mental, e aí a gente sai da doença e chega na saúde mental, que é o nosso eu, que é o nosso lugar de consciência, de saber, de cuidado com o eu, de amor, que é o nosso propósito maior, né? Vocês têm algumas perguntas, algum comentário? Eu acho importante essa questão da gente focar na saúde mental, porque a gente fica falando só da doença, né? E aí a gente fica preso nisso. E ao passo que eu acho muito importante a gente pensar por esse contexto da saúde mental. Do que você pode melhorar quanto a essa sua saúde mental. Porque aí parece que a gente sai da falta e vai para a potência. Porque uma mente que tem mais manejo de si, que tem mais recurso interno, ela está mais potente. Ela está mais potente no sentido criativo, no sentido realizador, no sentido afetivo. Ela tem uma alargamento para a consciência, para usar, para ter recursos, né? Para enfrentar as nossas dificuldades. Se o que vier, você vai ter mais condição para isso. Sim. E uma coisa que me chama a atenção no consultório é que muitas vezes as pessoas vêm muito machucadas e a percepção que eu tenho é que elas tentam buscar respostas ou realizações com base em características que são muito valorizadas socialmente. E pode ser que a gente tenha aquela característica, que tenha aquela habilidade, mas pode ser que aquilo que eu estou buscando não tenha a ver com a minha potência, com a minha capacidade. Então, em vez de contribuir para a minha saúde mental, eu estou sobrecarregando ela, impondo uma série de exigências e regras que não tem a ver com o meu eu. Então, num primeiro momento, muitas vezes a gente recebe os pacientes porque eles estão em vias de sofrimento. Mas depois tem um processo muito interessante que é ajudar a pessoa a descobrir quantos recursos a pessoa tem dentro dela. E aí, a partir desse momento que você vai acessando todo esse lado e expandindo, pensando no seu caminho de vida, onde você quer investir, no que você quer cuidar. Eu acho curioso, porque às vezes eu gosto muito de história, e às vezes eu acho que a história dá voltas. O Aristóteles falava que todo mundo tem, a palavra pathos, ela tem, para o Aristóteles, tinha uma referência às paixões. E o que ele dizia? Que é entendendo as paixões de uma pessoa que ela descobre e acessa todos os recursos que ela tem dentro dela. Com o passar do tempo, o pathos passou a ser entendido também como adoecimento. Então, esse lado que era tratado como paixões e recursos foi sendo olhado só sobre o viés do adoecimento e sobre algo que tem que ser podado, limitado, inibido. Tudo bem, o pathos tem o lado do adoecimento também, mas ele tem esse lado da paixão, da força, que me parece relevante acessar.